Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula, aqui no início do nosso curso de Perícia Judicial no Trabalho, para a formação de peritos e assistentes técnicos. Nessa aula aqui, no início, na introdução dos nossos estudos, nessa parte dos conceitos, no primeiro bloco do treinamento, que é o bloco do processo do trabalho, eu quero conversar contigo sobre o conceito de perícia judicial do trabalho. Eu vou te mostrar aqui uma tela e nós vamos detalhar este conceito. Muito bem. Perícia judicial do trabalho, conceito. Deixa eu esconder aqui. Perícia judicial do trabalho é uma das provas utilizadas no processo judicial do trabalho, nas ações trabalhistas, com pedidos de adicional de insalubridade, periculosidade e indenizações por acidentes e doenças do trabalho. Então, esse é um conceito genérico, mas que agora nós analisando cada uma dessas palavras em destaque, você vai entender de uma forma global o que é a perícia judicial do trabalho. Primeiro, você tem que entender o que são as provas, que nós dissemos que a perícia judicial é uma das provas. Então, prova são todos os meios legais e aceitados no direito que as partes utilizam para convencer o juiz daquilo que estão pedindo. São provas documentais. O empregado, quando o seu advogado entra com a ação, ele vai juntar alguns documentos, ele vai juntar lá uma cópia do contrato de trabalho, recibos de pagamento e outros documentos que o advogado do empregado entender necessário para convencer o juiz de que o seu cliente, ou empregado reclamante, tem o direito pretendido, seja do adicional de insalubridade, de periculosidade, ou uma indenização por acidente ou doença do trabalho. Por sua vez, a empresa também vai anexar, vai juntar documentos, quaisquer documentos que o advogado entender que serve para convencer o juiz de que aquele empregado não tem o direito pretendido. Outro tipo de prova são as provas testemunhais. São pessoas trazidas pelo empregado, pelo advogado do empregado ou pelo advogado da empresa, para prestar depoimentos para o juiz, para esclarecer os fatos do que acontece, do que aconteceu lá na empresa em relação ao ambiente de trabalho, quando se trata de insalubridade ou periculosidade, ou aquelas testemunhas vão depor contando a história do acidente, como que aconteceu, como que não aconteceu, enfim, são pessoas chamadas pelas partes que vão depor ao juiz para tentar convencê-lo de que o empregado tem o direito, de que a empresa não tem, que o empregado não tem o direito. E agora, a terceira prova é a nossa perícia judicial, que nós vamos chamar também de prova técnica pericial. É a nossa perícia que vamos estudar detalhadamente todo o seu conteúdo, de como que acontece e tudo que existe dentro da perícia judicial do trabalho. E temos a quarta prova, que é a prova emprestada. Prova emprestada são documentos que os advogados da empresa e do empregado vão buscar em outros processos que tenham discutido o mesmo assunto, por exemplo, insalubridade, mas que tenha acontecido dentro da mesma empresa, relacionado com o mesmo pedido. Então, os advogados vão buscar sentenças de outros processos, vão buscar perícias de outros processos que tenham relação com esse que agora estão debatendo. Processo judicial do trabalho e ação trabalhista. Quando o empregado entra com uma ação pedindo um direito do trabalho,
essa ação tramita lá na Justiça do Trabalho. E toda a movimentação, todo o andamento, toda a documentação, tudo que acontece dentro dessa ação trabalhista é juntado dentro do que nós chamamos de processo judicial do trabalho. Os autos do processo judicial do trabalho é o conjunto dos documentos. Mas isso são detalhes jurídicos que interessam mais os advogados. Importante é você saber que a ação trabalhista é aquela que ocorre na Justiça do Trabalho, dentro de um processo judicial, e o nosso objetivo dentro desse processo é a prova técnica pericial. Nessa ação trabalhista, o empregado pode estar pedindo o direito ao adicional de insalubridade, de acordo com aqueles riscos lá da NR15, dos anexos da NR15, ou então periculosidade, de acordo com os anexos da NR16. Ou então, o empregado pode estar entrando com uma ação pedindo indenizações por um acidente do trabalho, ou por doença do trabalho. Então, em qualquer uma dessas situações, nos pedidos de adicional de insalubridade ou pedido de adicional de periculosidade, nas indenizações por acidente do trabalho ou por doenças do trabalho, sempre será necessário, obrigatório por lei, a realização da perícia judicial do trabalho. E é isso que nós vamos estudar daqui para frente. Então, vai se acostumando com essas palavras, com esses termos e com esse conceito do que é a perícia judicial do trabalho. Muito bem. Agora, então, eu vou aqui parar a apresentação. Você, então, agora já sabe o conceito técnico e jurídico da perícia judicial do trabalho. E com esse conceito já em mente, já sabendo do que é a perícia judicial do trabalho, começa você a ter a primeira condição, os primeiros conhecimentos necessários para desenvolvermos os nossos estudos na perícia judicial do trabalho. É isso aí. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, que você tenha entendido. Nos veremos na próxima aula. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau.